Vou te mostrar aqui quais são os 5 erros mais comuns e os piores de quem investe em CDB. E você vai perceber que isso daqui, ó, se você está cometendo um deles, você está com resultado bem menor do que você poderia estar com os seus investimentos. Então bora lá pro vídeo. Antes, lembra aí, hein? Se inscreve no canal, pelo amor de Deus, você assiste vídeo aqui toda semana, a gente te ensina um monte de coisa, se não é inscrito no canal, se inscreve aí. Primeiro erro, e esse é o mais comum. O que você faz? Você só olha a taxa de retorno. Como assim que eu só olho a taxa de retorno? Uma boa parte das pessoas, na hora de escolher um CDB, o que elas fazem? Elas vão lá na aba de renda fixa da sua corretora de investimentos, vai lá no campo de taxa e clica lá em ordenar, normalmente numa setinha que tá assim. Que ordem que ela coloca? Do maior para o menor. E aí o que aparece? Aparece lá CDBs com altas o quê? Taxas de rentabilidade. Ué, Gui, mas essa é uma maneira ruim de você investir em CDB? É uma maneira péssima de você investir em CDB, que você precisa entender uma coisa. De um lado está você com o seu suado dinheirinho e do outro está o banco, uma instituição financeira que funciona como? Ela pega o seu suado dinheirinho, empresta o seu suado dinheirinho, só que tem uma diferença. Ela pega pagando uma taxa pequenininha e empresta, ó, a uma taxa bem mais alta. Essa diferença aqui é o que a gente chama do quê? De spread, tá certo? Esse spread aqui, ó, garante o resultado do banco. Qual que é o ponto? Se um banco, ele não é saudável, ele não é parrudo, ele não é financeiramente bom, ele não está financeiramente bem, o que acontece? Menos pessoas, menos empresas, menos fundos de investimento querem fazer o quê? Querem emprestar dinheiro para esse banco. Como menos pessoas querem emprestar dinheiro para esse banco, o que ele precisa fazer? Ele precisa oferecer uma taxa cada vez maior. Só que olha o problema. Se ele oferece uma taxa cada vez maior para pegar esse dinheiro emprestado, esse spread aqui, ó, que é como o banco ganha dinheiro, ele começa a ficar cada vez menor. Ou seja, o resultado do banco, ele tende a ser menor. E o banco, ele tende a ser menos saudável. Então tem que tomar cuidado. Normalmente, quem tá te pagando altas taxas de rentabilidade para você emprestar o seu tão suado dinheiro, são os bancos o quê? Mais arriscados. Então quando você vai simplesmente ordena lá pela taxa, porque você quer pegar as que tem as maiores, você vira para mim e falou, Gui, eu tenho aqui, ó, a minha carteira de CDB, ela tá com as maiores taxas de rentabilidade. Sabe o que eu escuto? Traduzindo do português para o renda fixês, eu escuto, não tá com as maiores rentabilidades, você está com os títulos mais arriscados. Ou você acha que o Banco Master tá lá, pegando dinheiro emprestado a 20% ao ano, enquanto o Itaú tá pegando dinheiro emprestado a 13% ao ano, porque o Banco Master e o Banco do Zezinho, na verdade, eles são bonzinhos. Eles querem te dar mais dinheiro. É por isso? Lógico que não. Por quê? Porque menos pessoas querem emprestar dinheiro para esses caras, porque eles são bancos mais arriscados. E eles precisam fazer o quê? Pagar maiores taxas de retorno. Aí o segundo erro, você deve estar pensando pô, esse Gui aí não sabe de nada. Por quê? Porque se eu invisto em um CDB, eu estou protegido por quem? Pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E esse cara, ele me devolve até 250 mil reais se o banco quebrar. Ou seja, prestei dinheiro pro Banco Master, emprestei, Gui, tô nem aí, porque o FGC vai me pagar caso o Banco Master quebre. Tá vendo? Você não sabe de nada. Esse aqui é um erro clássico, que é o quê? Contar 100% com o FGC, depositar a sua confiança no FGC. É quase uma religião, não é cristianismo, não é judaísmo, não é budismo, não é nada, é o FGCismo, tá certo? Você deposita toda a sua confiança nesse cara aqui. Ah, Gui, porque o FGC é pequeno? Não, não, não. O FGC é robusto, ele tem uma metodologia que foi testada e já funciona muito bem nos Estados Unidos, funciona muito bem no Brasil também. As pessoas falam, mas ele cobra entre 2 a 3% do valor que ele protege aqui no Brasil. De fato, mas a maior parte desse dinheiro aqui é Itaú, é Banco do Brasil, é Caixa, pô, é Santander, é Bradesco. Se o Itaú quebrar, gente, menor dos nossos problemas talvez sejam as aplicações que a gente vai ter nesses CDBs aí, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa narrativa. Então o maior problema do FGC não é que ele só protege 2 a 3% de todos os ativos que ele tá garantindo ali, tá? Isso não é um problema. Quem fala que isso é um problema nunca deve investir em seguradora. Por quê? É a mesma coisa que você fala, nossa, se todos os carros que são protegidos pela Sul América, pela Porto Seguro, vierem a ser roubados no mesmo mês, sabe o que vai acontecer? Ela não vai ter dinheiro para pagar todo mundo. De fato, ela não vai ter, né? Mas tem uma ciência por trás disso para fazer esse cálculo. Ver quanto que a Sul América precisa cobrar de cada pessoa, quanto que ela precisa ter de caixa, a Sul América, a Porto Seguro e várias outras seguradoras, que chama ciências atuariais. Não só de carro, seguro de vida, previdência e tal. Então, qual que é, Gui, essa fragilidade? Por que eu não posso confiar tanto, 100% no FGC, assim não posso fundar minha religião? FGCismo ali. Por quê? Bom, o primeiro ponto é que ele protege até 250 mil do saldo atualizado. O que isso significa, Gui? Significa o seguinte, se você
você foi lá, falou, FGC, foi lá e aplicou 150 mil em um CDB que te paga uma taxa de retorno muito boa, 15% ao ano, tá? E tem um ponto, esse CDB aqui, ele vence em 7 anos, beleza? Você faz as contas, você fala, legal, então é 15% ao ano, eu tenho 7 anos aqui de prazo de vencimento e eu tô aplicando 150 mil reais, poxa, calma lá, eu já sei quanto que eu vou receber aqui depois de 7 anos. Depois de 7 anos eu vou receber 399 mil reais, show. E aí, no meio do caminho, se o FGC ele dá um pau, não tem problema. Por quê? Porque eu apliquei 150 mil reais, correto? Errado. Se chega aqui, ó, no último dia, antes de você receber esse CDB, e esse banco, nessa instituição financeira, ela sofre a liquidação, ela quebra, você vai receber apenas 250 mil reais. Ou seja, a proteção do FGC é em cima do saldo atualizado dia a dia, e não em cima do valor aplicado. E pouca gente faz essas contas, fala, eu vou aplicar aqui 100 mil reais, 150 mil reais nesse CDB, por quê? Porque está protegido pelo FGC. E não faz a conta que conforme o tempo vai passando, esse dinheiro vai crescendo e em um determinado momento ele ultrapassa e muito os 250 mil garantidos pelo FGC. Tem que tomar cuidado. Pô, Gui, mas eu invisto muito menos do que isso. Tô ali, ó, ralando, né? Poxa, para chegar num valor de 100 mil reais de investimento, esse vídeo não é para mim, não. Calma aí. Tem um outro fator que te impacta e muito. Mesmo que você invista 1.000, 2.000, 3.000 reais em CDB, mesmo que o FGC ele vá te devolver o dinheiro que você investiu em qualquer um dos CDBs, você vai demorar um tempo para receber essa grana de volta. Pô, Gui, quanto mais ou menos? As últimas vezes que o FGC ele precisou entrar em cena, levou mais ou menos 30 dias. Tá? Mas, nos últimos anos, não é raro de você encontrar essas quebras, né, essas falências de bancos, onde os credores, os investidores levaram aproximadamente 90 dias para ter acesso ao seu dinheiro de volta. Então, desde o dia que o Banco Central ele intervém nessa instituição financeira, ou seja, né, ele quebrou o banco basicamente, pô, insolvente, não dá, o Banco Central vai lá e decreta ali a insolvência desse banco, seu dinheiro fica sem rentabilidade. Então, se você ficar 30 dias sem pegar esse dinheiro de volta e aplicá-lo, 30 dias sem retorno. Se você ficar 60 dias sem ver esse dinheiro, sem pegar ele de volta e sem aplicá-lo novamente, 60 dias sem rentabilidade. 90 dias? 90 dias sem rentabilidade. Então, às vezes, o que parece ser uma grande oportunidade, nossa, Gui, mas é 15% ao ano contra um do Itaú ou um título público pré-fixado que está pagando 13%, 14%, nossa, excepcional. Às vezes você fica 2, 3 meses sem aplicar esse dinheiro de volta, caso esse banco venha falir, venha sofrer uma intervenção do Banco Central, já vai equiparar a sua taxa de retorno. Tem que tomar cuidado, não entre na seita do FGC, você vai se dar mal. Pô, Gui, mas espera aí, no limite vou receber esse dinheiro de volta, então não tem problema, é só sair comprando qualquer CDB, não tem grandes problemas. Calma que a gente ainda tem outros 3 erros para mencionar aqui, e esses não têm a ver com insolvência, ou seja, quebra do banco e tudo mais. Qual que é o terceiro erro? E esse daqui é o mais comum de todos. Esse possivelmente já te afetou, já afetou alguém que você conhece, que investe. Se não te afetou, ótimo, aprenda e preste atenção para não cometer esse erro. O que é isso? Eu chamo de casamento. É o erro do casamento. Quando você vai casar com uma pessoa, você tem que se preocupar em escolher bem essa pessoa, né? Você tem que preocupar se os seus interesses estão alinhados, se o seu projeto de futuro está alinhado, se vocês têm a mesma visão de mundo, se vocês querem ter filhos, ou vocês vão conversando sobre todos esses pontos ao longo da trajetória junto. Qual que é o meu ponto aqui? Quando você investe em um CDB que não tem liquidez diária, ou seja, você não tem acesso a ele a todo dia pelo valor justo, então não tem aqui, vou até fazer um X, você casa com o CDB. Então toda vez que você vai lá na sua plataforma de investimento, CDB é pré-fixado, é IPCA+, é um percentual do CDI que não tem liquidez diária, quando você investe, o que você está fazendo? Você está colocando uma aliança na mão deste banco, deste CDB, falando, eu prometo te respeitar e torcer pelo seu sucesso até que esse olha o prazo, até que os 5 anos nos separem, porque você casa com esse CDB. Então, duas coisas não podem acontecer no meio do caminho. O banco não pode quebrar, que você casou. Se o banco quebrar, tu vai junto. Aí vai precisar acionar o FGC, toda aquela história que a gente já falou. E segunda coisa, você não pode precisar do dinheiro. Como assim que não posso precisar do dinheiro? O dinheiro é meu. Tá certo, o dinheiro é seu. Só que o que você fez? Você casou com o CDB. Você chegou lá no altar, tinha uns convidados, né? Que era a corretora de investimentos. E a corretora foi testemunha no seu casamento. Viu você colocando a aliança no CDB e falando o seguinte, estamos casados. Se a gente for se separar, o que acontece num divórcio? Opa, vai ter que ter o quê? Repartição do patrimônio. No CDB é a mesma coisa. Se você quiser o divórcio, tá certo? Que esse segundo ponto aqui, ó, do CDB, você vai ter que dividir o seu patrimônio. Então, do dinheiro investido, vamos lá, você colocou R$1.000 aqui, ó. Opa, R$1.000 ele vence em 7 anos. Chegou aqui, ó, em 2 anos. Vamos pensar, você tava com R$1.300 investido. Aí você chega pro CDB e fala, então, não tá dando certo, a gente
gente tá com objetivos diferentes, eu quero ir pra lá, você tá indo pra cá, e você é muito rígido, eu tento te convencer a vir pra um lado, você não vai, e o CDB vai falar, mas eu sou assim, você sabia, você comprou, você assinou o termo, você deu aceite, você sabia, você prometeu, queria me carregar aqui por 5 anos, pelo amor de Deus, o CDB falando, né? E você, não, mas agora eu quero divórcio. Tudo bem, o CDB vai falar, tudo bem. Então é 1.300, né? 1.300. O que é que vai acontecer? Muito provavelmente você vai ficar aqui com 1.100, 1.200. E os outros R$100, que era uma boa parte aqui do seu retorno, quase 30% do seu retorno, vai ficar com quem? Vai ficar com a corretora. A corretora, nesse caso, funciona quase como se fosse o advogado, né? Em todo esse processo de separação aí, tá certo? Vai ser cobrado uma taxa para você se separar, se divorciar desse CDB que você casou anos atrás. Então, um grande erro é você não ter a visibilidade. Você está fazendo um casamento com esse ativo. Você precisa torcer para duas coisas acontecerem. Não ter nada de problema com esse banco. Ah, Gui, mas isso é fácil. É só investir em CDBs de bancos saudáveis, tá certo? Olha, isso é ótimo e todo mundo faz isso, tá? Só que tem um motivo para que fundos de investimento de crédito privado, eles tenham analistas de crédito privado. O que um analista de crédito privado faz, Gui, em uma gestora de investimentos? Ele simplesmente analisa se um banco é bom, então vamos lá, ele analisou se o Banco Master é bom, se o Banco Master é ruim, ele fala, nunca mais vou olhar, ele falou, o Daicoval é bom, ele fala, agora o Daicoval é bom e nunca mais vou olhar. Não, analistas de crédito fazem o quê, pessoal? Pegam lá os resultados trimestrais, tá certo? De todos os bancos que eles analisam, de todas as empresas que eles analisam e vão verificando se tem alguma alteração no meio do caminho. Se determinado trimestre, em determinado ano, aquele banco tá perdendo um pouco da sua saúde financeira, se tá ficando arriscado, se estiver ficando arriscado, o que é que o fundo de investimento faz? O analista liga lá pro gestor e fala, ó, esse banco aqui, ó, tá começando a dar sinais amarelos aqui de preocupação. Sabe o que você faz? Vende seus ativos, vende o CDB pra gente não ter nenhum grande problema lá na frente. Show! O fundo de investimento consegue fazer isso. E você? Você não. O grande erro é você não ter essa percepção que você está casando com o CDB. Se você não tem essa percepção, sabe que não pode mexer nesse dinheiro até o vencimento desse ativo, você vai se lascar. E esse é o erro mais comum de quem investe em CDB. Pô, Gui, mas para investir melhor em CDB, então o que eu faço? Tem que contar com a ajuda da Finclass. Lá a gente analisa os bancos e tudo mais, a gente recomenda os CDBs que você deve comprar. Você tem que ter noção, depois de assistir esse vídeo, que eles não vão compor a maior parte da sua carteira. Existem maneiras mais eficientes de se investir em crédito privado do que comprar diretamente com a maior parte do seu patrimônio CDBs, tá certo? E contar com a ajuda de analistas profissionais. Então clica aqui embaixo, conheça a Finclass. Ah, não quero conhecer a Finclass, Gui. Tudo bem, então, sabe o que você faz? Se inscreve no canal, pra você não ficar vindo aqui toda semana e não estar inscrito no canal ou perder outros vídeos que a gente produz aqui, tá certo? Quarto erro, muito comum e que você nunca nem ouviu falar nisso daqui. Você nunca aplica a regra de Pareto aos seus investimentos. Que isso, Gui? Nunca ouvi falar desse negócio. Talvez eu tenha escutado esse negócio na escola, na faculdade. Não, mas qual que é a ponto dessa regra de Pareto aqui, né? Como é que funciona? Essa regra de Pareto diz, mais ou menos, que 20% das suas escolhas, das suas atitudes, né, vão gerar 80%, ou vão fazer você colher 80% de parte dos seus resultados, tá? Já tô aplicando meio que essa regra de Pareto aqui ao conceito de investimentos, tá bom? E o que isso, Gui, pelo amor de Deus, tem a ver com investimento em CDB? Toda vez que a gente investe em CDB, você não tá vendo isso, mas isso acontece. Existe uma lógica por trás da taxa desse retorno, desse CDB. Então, quando você vê um CDB pré-fixado, tá pagando uma taxa lá de 15% ao ano, o que você tem que entender? Você tem que entender que essa taxa de 15%, ela é composta em duas partes. Vamos fazer aqui, ó, que os 15% é essa barra inteira. Mais ou menos 13,5% do retorno, então vamos colocar aqui, ó, 13%, para ser bem favorável com CDBs, tá? Então, 13% desse retorno, ele vem do quê? Ele vem da remuneração de um título público. Todo CDB, ele tem como base, a remuneração que ele tá pagando, tem como base a remuneração de um título público. O que uma coisa tem a ver com outra aqui? Quando um banco emite um CDB, ele está pedindo dinheiro emprestado. E todos os investidores, eles têm referência do que está acontecendo no mercado de título público. Então ele fala, eu vou emprestar dinheiro para esse banco, eu vou estar fazendo duas coisas. Correndo mais risco, porque um banco, ele tem mais risco do que o Tesouro Nacional. E segundo, eu perco uma boa parte da minha liquidez. Um título público é muito mais líquido, ou seja, eu consigo vender ele muito mais rapidamente, transformar ele em dinheiro muito mais rapidamente do que um CDB, do que um título de crédito. Então todo CDB tem como base a sua remuneração de um título público. Esse restante aqui, que no nosso caso é 2%, é o que a gente chama do quê? De prêmio de crédito. Isso daqui é o que você está recebendo de fato por investir em um título de crédito privado. O restante, 13%, é a taxa de um título público normal. Presta atenção aqui na regra de Pareto agora, então. 80% da remuneração do seu CDB vem do quê? Vem da taxa do título público. Apenas 20% vem do prêmio de crédito. Ou seja, o fato de você estar correndo mais risco,
investindo em um CDB e travando o seu dinheiro por um período muito maior. E o que isso nos diz, Gui? Qual que é o erro cometido aqui? Se 80% do meu resultado vem do simples fato de eu olhar para um título público, o que eu tenho que ter? 80% da minha carteira de investimentos, eu tenho que alocar mais na parte aqui de títulos públicos, e é isso que a gente faz dentro da Finclass, é aqui que a gente acredita que tem mais valor, onde você vai ganhar mais dinheiro, tá? E apenas 20% da sua carteira tem que estar alocado no quê? Em títulos de crédito privado, que podem ser CDB. Como assim, Gui? De novo, explicando. Porque 80% do seu resultado, por mais que você tenha 100% da sua carteira em CDBs, ele vem de quantos títulos públicos estão pagando de remuneração. E apenas 20% do restante da sua remuneração vem desse prêmio de crédito. Então, de um título que paga 15%, 13% dele pode agradecer ao Tesouro Nacional, ao governo. É o que um título público está pagando de remuneração. Apenas 2% você está recebendo por correr um pouco mais de risco e por perder esta liquidez. O que as pessoas fazem? Investem 80% em CDB e 20% em título público. Faz sentido? Olhando a regra de Pareto? Nenhum sentido. Ah, Gui, mas eu quero que 100% dos meus investimentos em renda fixa capturem, além desse retorno aqui, ó, que um título público me daria, também esse prêmio de crédito, pô. Eu não sou bobo, não quero deixar dinheiro na mesa. Tudo bem. É aí que entra aqui, ó, o quinto erro. Porque você não olha os diferentes indexadores, o que é muito importante. O que faz você ganhar dinheiro de verdade na renda fixa? Não é você comprar o CDB do Banco Master, ou o CDB do Itaú, ou o CDB do Banco do Zezinho, ou o CDB do Santander. É o fato de você estar bem alocado nas diferentes 3 classes de renda fixa. IPCA+, são os indexados à inflação, pré-fixados e os pós-fixados, beleza? E não o fato de você ficar comprando um monte de CDB aí. Então qual que é o ponto? Quando você aloca, você não aplica a regra de Pareto na sua carteira de renda fixa, ou seja, coloca mais do que 20, 30% dos seus investimentos em renda fixa em CDB, trava tudo ele, você não consegue aproveitar isso daqui, ó. IPCA+, pré-fixado, pós-fixado. Como assim eu não consigo aproveitar, Gui? Quer um exemplo? 3, 4 anos atrás, você foi lá e viu na Black Friday, né, dos investimentos lá e tudo mais, que tinha CDB de banco bom, tá? De banco grande, pagando 11% ao ano de taxa de retorno. Você falou, caraca, excepcional. Por quê? Porque a Selic naquele momento tava em 7, 8% ao ano, pô, vamos colocar aqui 7, 8% ao ano. Você falou, pelo amor de Deus, vou ficar investindo em Tesouro Selic, ganhando 7, 8% ao ano. Eu tenho o CDB que tá me pagando aqui, ó, 11% ao ano e de banco bom. O que você foi lá e fez? Colocou todo o seu dinheiro aqui em pré-fixados, sem se dar conta de que seria legal você diversificar. O que aconteceu de lá para cá? A taxa Selic hoje está em 15%. Seu dinheiro está travado, rendendo 11% ao ano. Ah, mas eu vou resgatar antes. Se resgatar antes, tem o problema lá da separação, do divórcio. CDB, ó, a corretora vai ficar com uma boa parte. Tem custo de você fazer esse divórcio. Hoje a Selic está rendendo 15% ao ano. O que mais deu dinheiro nos últimos 2, 3 anos foi essa classe de ativos aqui, ó, a pós-fixada, e você concentrou toda a sua carteira de renda fixa de CDB em pré-fixados. Você não fez a questão de diversificar, colocar um pouquinho pós-fixado, que é o percentual do CDI, um pouquinho pré-fixado e um pouquinho indexado à inflação. Quando você trava tudo em CDB, normalmente você escolhe uma única classe. E outra coisa que você não consegue fazer é aproveitar as oportunidades. Então você tá aqui, ó, com o seu dinheiro rendendo 11% ao ano, achando que tinha feito esse negócio da China, né, lá atrás, que a Selic tava 7, 8% ao ano, negócio da China. E agora você tem aqui, ó, título público, tá? Título público pagando IPCA mais 7,20% ao ano pelos próximos 40 anos e você não consegue aproveitar essa oportunidade. Por quê? Porque você travou todo o seu dinheiro a 11% ao ano. Ruim pra caramba. Muito obrigado, até a próxima.